Sejam bem-vindos ao Empreende 360, o podcast sobre os bastidores do empreendedorismo. Eu sou o Lucas. Eu sou a Rúbia. E hoje a gente inaugura uma série nova, Como Fazer Dinheiro. Como fazer dinheiro com o quê? Aí depende, obviamente, do especialista que a gente estiver conversando no dia. Hoje, a gente está aqui com a Dani Kretschel, especialista em inteligência artificial, para falar com a gente um pouco mais de o que é esse bicho, né, de inteligência artificial, da onde veio, para onde vai e, principalmente, como fazer dinheiro com inteligência artificial. Sim. Seja bem-vinda, Dani. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Então, espero que eu possa contribuir aí com a jornada e com o público de vocês. Com certeza. E aí, então, para começar, né, inteligência artificial. Eu sou uma pessoa formada em engenharia, então conheço um pouco mais, inclusive, meu TCC em 2012 Ixi, tá em foi inteligência artificial. Mas era uma coisa que a gente olhava e falava, é só uma forma computacional diferente de você fazer um aprendizado de máquina, alguma coisa, isso 13 anos atrás. Hoje em dia, cara, tá no computador de todo mundo, tá no celular de todo mundo, tá numa realidade completamente diferente. Mesmo a gente não sabendo, aí tá lá, né? Porque já está inserida nos aplicativos. Que acho que é a evolução natural de qualquer tecnologia, né? No começo a tecnologia é complexa ao ponto de que só quem é especialista sabe mexer, e ela vai simplificando até chegar nesse ponto. E está inserida em muitas outras coisas que a gente às vezes nem para mais para pensar que tá, por exemplo, o GPS, corretor ortográfico do nosso celular, verdade. Coisas que a gente já passa despercebido, que a gente para de chamar de inteligência artificial, de tão acostumado que tá. Sim, boa. E aí hoje já chegamos nesse momento que realmente é o que você falou, tá em todas as situações. Então, para começar, para quem realmente não entende nada de inteligência artificial, da onde veio e por que a gente chegou nesse formato que a gente está hoje? Maravilha. Bom, inteligência artificial, embora agora a gente esteja nesse hype todo, né, algo que veio desde os anos 50, então é muito mais antigo, né, do que a gente pensa, e ela passou por alguns desafios ali ao longo dos anos até a gente conseguir chegar onde a gente está hoje, né, então, olhando lá para trás, tinha-se essa intenção de vamos construir soluções computacionais que consigam, de certa forma, simular como o ser humano aprende, como o ser humano realizam as atividades. Mas olhando lá nos anos 50, a gente não tinha nem capacidade computacional para poder executar grandes inteligências como a gente tem hoje, nem dados. Né? Então, hoje, todos os sistemas, todas as plataformas e aplicativos coletam nossos dados o tempo todo, que é a fonte de toda inteligência artificial. Então, o que é a inteligência artificial, né? Ela vai olhar para uma série de dados históricos, encontrar padrões dentro desses dados e aí passar a replicar esses padrões. Né? Para daí trazer uma solução pedida, por exemplo. Né? Exatamente. Então, por exemplo, quando você está navegando nas redes sociais, as redes sociais estão coletando o que você dá like, o que você compartilha, o que você salva. Então, ela vai salvando esses dados e aprendendo o que você gosta. Então, aprendendo, encontrando esses padrões, ela passa a te sugerir outras coisas parecidas, né? Então, quando você vai fazer um pedido num aplicativo de delivery também, ele vai entendendo o que você gosta, vai olhando os padrões e assim, essa inteligência vai entendendo os padrões. Então, ela reconhece os padrões, né? Então, é basicamente estatística, probabilidade, né? Então, é muito mais matemática e estatística do que qualquer outra coisa, né? Então, tem muito dilema de o que define o conceito de inteligência, né? Então, é até uma questão que vai até filosófica, né? O que é inteligência? Por que a gente chama isso aqui de inteligência? É inteligente mesmo, sendo que é só uma máquina que está fazendo um monte de cálculo para encontrar padrões numa base? Né? Então, tem muito esse dilema. Então, inteligência artificial, né, recapitulando aqui, veio lá atrás nessa tentativa de tentar entender como que o ser humano realiza as coisas, né? E aí, em N frentes diferentes, para conseguir colocar isso dentro de uma máquina e encontrando esses padrões. A gente poderia dizer que o objetivo principal foi agilidade mesmo, ganhar tempo, fazer as coisas mais rápido? Esse é o objetivo principal? Eu acho que são muitos objetivos. Acho que dizer que tem um objetivo só muito simplista. Muito simplista. Eu acho que vem, obviamente, né, a gente ganha muito tempo, muita produtividade, mas também veio muito desse interesse da academia de entender como as coisas funcionam, de tentar replicar como que o cérebro humano faz as coisas, né? E que no meio do caminho, inclusive, a gente foi entendendo que às vezes tentar imitar o cérebro humano não é o melhor caminho. A gente pode tentar fazer as coisas de outra forma. Mas, obviamente, ganhamos-se muito tempo, muita produtividade, né? E com isso, consequentemente, dinheiro. Sim, boa. Então conta um pouco mais do seu dia a dia. Você é uma pessoa que trabalha com IA especificamente. Sim. Como é que funciona hoje em dia trabalhar com IA? Então, quais são as possibilidades de se trabalhar nessa área? Até para quem estiver se formando agora na faculdade, é uma área que gosta, quer entrar, como é que funciona? Então, maravilha. Hoje eu sou gerente de projetos numa consultoria que é especializada no desenvolvimento de sistemas e na implantação de automação
e sistemas com inteligência artificial, né? Então, hoje a gente trabalha com empresas de nichos diferentes, farmacêutica, agrícola, indústria, então a gente consegue vivenciar ali no dia a dia quais são os desafios reais de implantar um sistema com inteligência artificial, né? Então, quando a gente entra em contato com o cliente, ou eles procuram a gente de alguma forma, a gente sempre foca ali na dor, né? Para tentar entender qual é a melhor solução, porque a inteligência artificial é um guarda-chuva enorme com várias outras tecnologias embaixo, né? Então, a gente tem processamento de linguagem natural, que é essa conversa que hoje a gente tem no ChatGPT, por exemplo, né? Então, como ter essa parte conversacional ali no dia a dia. A gente tem uma parte de visão computacional, que a gente chama, que é a parte de reconhecimento de imagem. A gente tem a parte de predição. Então, eu tenho, por exemplo, uma base histórica de vendas e eu consegui fazer essa previsão de vendas daqui para frente, ou de comportamento do meu consumidor. A gente tem a parte de automação em si, que não necessariamente é inteligência artificial. Que é você automatizar um processo, não necessariamente tem uma inteligência artificial ali no meio, você só está repetindo passos e colocou algum sistema para realizar aqueles passos para você. Então, a gente entra em contato com o cliente, entende qual que é a sua dor, para entender qual é a melhor tecnologia para ser aplicada ali no dia a dia, né? E aí são N tecnologias, N linguagens de programação, N formas diferentes de você resolver essas dores, né? Então, para quem está começando hoje, né, pensando nesse cenário, como é que eu começo a trabalhar com inteligência artificial, acho que tem 2 caminhos diferentes. Um caminho que aí eu quero ser uma pessoa mais técnica, especializada em todas as possibilidades de inteligência artificial, né, dentro desse cenário que eu te falei. Eu quero automação, eu quero algo mais voltado para o conversacional, para reconhecimento de imagem, eu quero ter um machine learning tradicional, que é esse mais preditivo, olhando para os dados históricos. Ou eu posso ser especialista em ferramentas que já existem e como implantar ela dentro de um nicho específico. Ok. Que eu acho que esse é o caminho que está abrindo muitas portas agora. Então, você não vai mais precisar saber programar para usar o ChatGPT. Sim. Mas ainda assim, você pode construir todo um universo em volta do ChatGPT para te levar para o cenário que você vai ganhar dinheiro. Então, assim, você se especializar, olhar para a sua área de negócio, para o seu mercado, para o seu nicho, falar, cara, isso aqui vai facilitar esse caminho dentro da minha atividade profissional. É um excelente caminho para você começar. E dentro desses 2 caminhos, o que a pessoa tem que fazer? Quer dizer, como você falou, se ela for mais técnica ali, estudar algo que ela consiga realizar e englobe várias partes aí desse trabalho, dos projetos, e para ela se especializar, tem que estudar quanto tempo, fazer o quê? Você entendeu a pergunta, né? Entendi. Hoje a internet, né? Tem de é o tudo. limite. Sim. Tem de tudo. Então, assim, meia hora no YouTube você já vai abrir um mar de possibilidades, né? Então, óbvio, embora tenha muito essa discussão hoje de, devo fazer uma faculdade, não devo fazer uma faculdade, e as empresas têm flexibilizado muito isso de não precisar ter uma graduação para ser contratado, que é excelente, porque abre porta para muitos profissionais, dá para começar pelo básico, que eu vou começar uma graduação nessa área, né? E aí pegar todas as disciplinas, o corpo ali inteiro. Eu sou super a favor, porque eu acho que você constrói um modelo mental bacana ali e olha pro todo de uma aplicação de um sistema, então super possível. Mas assim, o passo A, YouTube, Udemy, Coursera, tem um monte de curso, né? Assim, eu super recomendo, se você vai começar hoje, comece por Python. Então, acho que é a linguagem mais flexível ali, que está crescendo muito e mais adaptável para N Até para ver se é isso mesmo, se é o que a pessoa gosta, né? E é o que você falou, como tem vertentes diferentes, ela entender qual é a vertente. E eu acho que até mais profundo que isso, Ru, porque por mais que tenham hoje formações, não dá para a gente saber que daqui a 5, 10 anos, quais profissões realmente vão existir nesse formato, né? Nessa necessidade, porque as profissões estão mudando muito rápido. Então, muito provavelmente, uma profissão que vai existir e que vai ser importantíssima daqui a 5 anos, não existe hoje nenhuma formação para ela. A gente vai construindo ao longo do tempo. Sim. E aí, eu acho que é por isso que é legal o que você falou de saber usar o YouTube e outras ferramentas assim, porque é isso, assim, se você pensar hoje nos cursos que existem na graduação ligados a isso, via de regra, eles são cursos que eram de engenharia ou de estatística básica e que foram acrescentando matérias de inteligência artificial conforme foram surgindo. Então, a gente não pode falar que é um curso construído para ser inteligente. Não, tanto que o próprio curso de engenharia antes era um curso de alguma coisa de mecânica que virou. Então, os cursos vão evoluindo mais devagar hoje em dia do que a demanda, né? Então, realmente, você conseguir buscar uma informação no YouTube ou de um lugar mais rápido vai te potencializar para o mercado atual e para o mercado futuro, talvez até melhor que uma faculdade. Sim. Não estamos dizendo para não fazer faculdade e estudar só pelo YouTube, não é isso. Mas especificamente para esse mercado,
Eu acho que é um ganho bem interessante. E as atualizações, né? São essenciais. Gente, é enlouquecedor, porque você aprende um negócio hoje, amanhã já tem 5 frameworks diferentes, melhores do que o que você aprendeu ontem, né? Então, você ter essa agilidade de ir fazendo essas conexões rápidas com toda a possibilidade da internet, comunidade, fóruns de discussão que existem, é uma habilidade importante, né? E acho que, falando um pouquinho dessa questão da formação, acho que a gente tem que ter um olhar muito para habilidades. Então, né, então eu tenho habilidade de lógica de programação. Se você tiver habilidade de lógica de programação, qualquer nova linguagem que vier, você vai se adaptar muito fácil. Né? Então, amanhã, inventar uma nova tecnologia. Se você tem a lógica, que é isso que eu falei, né, do modelo mental que é legal de você construir, você se adapta mais rápido às novas tecnologias, né? Então, assim, aproveitem todos esses recursos da internet, aproveitem os modelos de linguagem. Então, assim, usa o ChatGPT, o Gemini, o que você preferir, para aprender também, para perguntar, para te ajudar a pensar por onde eu começo. Não sabe por onde começar? Pergunta, por onde eu começo? Então, aproveitar muito de todos esses recursos que a gente tem hoje, né, para você conseguir se atualizar. E eu super recomendo comunidades, gente, participem de comunidades, procurem comunidades de tecnologia, de agentes, de desenvolvimento de agentes de IA, ou, né, no meu caso, eu sou super incentivadora das mulheres em tecnologia, faço parte de uma também, que chama Ser Mulher em Tech, inclusive, e então, assim, isso ajuda muito. Porque aí você se atualiza mais rápido, você fica mais por dentro de tudo que está acontecendo, porque ninguém dá conta de acompanhar tudo. Então, se você tem uma comunidade para te ajudar, te dar alguns insights com ali... Com certeza, trocar experiência é a melhor escola, né? Porque você aprende com quem já viveu, já tentou, já... E aí, Dani, uma linha aqui que eu queria seguir agora, que é futuro. Já era difícil 5 anos atrás, quem não era da área, olhar para 5 anos na frente, para hoje, e falar, cara, estaremos nessa situação com o IA. Daqui para frente, eu vi uma declaração, se não me engano, do CEO da Google, falando a evolução, né, que eles estavam esperando da inteligência artificial, e ele dizendo que a gente está chegando num ponto onde a IA vai ter a inteligência, claro, né, o que você falou, matemática, de resolução de problemas, não só de um humano médio, mas do melhor humano possível naquela situação. Então ele está falando da gente ter o Nobel em Física, o Nobel em Matemática, o Nobel em Estatística no celular de todo mundo. Isso daqui a 5 anos. E aí, depois disso, a gente começa a chegar num nível de inteligência, que é o que você falou, é difícil definir o que é inteligência, né? Mas um nível de inteligência acima do que é esperado do melhor ser humano possível. Cara, para onde isso vai? A gente vai ser dominado pelas máquinas, né? Aquela coisa louca. E aí, complementando, eu vi também uma entrevista do Elon Musk falando sobre esse dilema da ética, né? Que a inteligência artificial faz. Então, acho que só jogando uma pimenta aí na pergunta também, né? Sobre isso, que eu acho que tem tudo a ver. Gente, é muito louco, assim, é difícil pensar como é que vai estar o mundo em dezembro. É muito difícil. Daqui a um mês, o que inventaram de novidade, assim, né? Mas antes de falar a minha opinião, né? Acho que a gente tem que tomar muito cuidado também com esses pronunciamentos, porque os grandes líderes das Big Techs, eles que estão construindo o futuro. Então, eles vão prever o futuro que eles querem construir, né? Então, é muito mais fácil eu falar que, por exemplo, do Mark Zuckerberg falar que vai acabar todos os celulares, porque ele quer, vou simplificar muito aqui minha fala, tá? Estou simplificando a minha fala, para vender o óculos da Meta. É muito fácil ele prever o futuro que ele quer que faça sentido para que seja coerente para ele. Então, a gente tem que olhar para esses discursos, mas também se distanciar um pouco para entender até onde faz parte do marketing da empresa e da onde a tecnologia realmente pode chegar. Sobre a superinteligência, né? Se é difícil dizer o que é inteligência, dirá o que é uma inteligência maior que a inteligência do ser humano. Então, assim, na academia é uma discussão, mas o que é superinteligência? É um computador que lava o quintal e também é Nobel em física? O que é uma superinteligência maior que o ser humano? Né? Ela sabe fazer conta, escrever redação e criar a próxima molécula que vai mudar o planeta e curar o câncer? Não faço a menor ideia do que é uma superinteligência. Né? Então, acho que a gente tem que tomar mais cuidado também, porque ainda tem algumas definições muito em aberto. Mas o que vai acontecer naturalmente é a convergência das tecnologias, né? Então, antes eu tinha uma tecnologia que só reconhecia a imagem. Antes eu tinha uma tecnologia aqui que só respondia ao meu chatbot. Agora eu tenho uma que faz tudo. Né? Então eu entendo a voz, eu gero a imagem, que vira um vídeo que está dublado, né? Que é o lançamento da Google essa semana que bombou nas redes sociais. Então essas tecnologias vão convergindo. E cada vez mais elas vão convergir com o mundo físico.
Então, eu vou ter sensores, eu vou ter câmeras, eu vou ter um dispositivo, eu vou ter um relógio, eu vou ter um óculos, no futuro eu vou ter uma lente de contato, ou indo para a onda do Elon Musk, um implante no meu cérebro, que aí é onde a gente entra na ética, até onde eu posso fornecer meus dados para o implante da Neuralink que está na minha cabeça. Né? Como é que eu vou restringir o envio dos dados se o negócio está dentro do meu cérebro, né? Então, é onde a gente entra nesse dilema da ética, até onde a nossa privacidade está garantida, até onde eu vou fornecer dados do meu corpo, do meu sangue, do funcionamento do meu corpo para ter uma predição ainda mais acurada do que a gente tem hoje. E lembrando que assim, né, eu me lembro que eu era criança quando eu assisti aquele filme Blade Runner, agora entreguei a idade mesmo, mas enfim, que mostrava ele falando por vídeo, a gente falou, uau! E você vê que demorou muito tempo para isso acontecer, só que quando isso aconteceu todo o restante com uma distância de tempo muito curta, né? E aí a gente também tem, falando de filme, que eu acho que é uma coisa que materializa muito essa questão desses dilemas de superinteligência, que a gente não pode esquecer da inteligência emocional, que essa é o que traz, que é o que sempre mostra, né? Então a máquina é super inteligente, mas ela não tem sentimentos, então ela toma decisões que pra gente são absurdas, porque não tem essa questão emocional. Então, eu acho que independente do quanto super inteligente vai ser, o ser humano tem que estar sempre ali, né, trazendo essa ética, essa questão emocional para que as coisas façam sentido, né? Sim, eu acho que tem muito disso, né? Você puxou um ponto aí que eu me lembrei. A gente fala, o ChatGPT mentiu pra mim, o ChatGPT tentou... Não, gente, o ChatGPT ele só fez um cálculo. Ele calculou a probabilidade, qual era a próxima palavra que ele deveria colocar na frase. E aí deu uma acurácia ali de 80%, essa é a próxima palavra. Ele não mentiu, ele só fez um cálculo probabilístico, né? Então, não tem sentimento ali. Ele tem domínio da linguagem e de como as palavras hoje se combinam, né? Então, ele não tem sentimento ali, né? Então, tem até muita gente usando como... Hoje é o maior caso de uso de desses modelos é para terapia. Então, fizeram uma pesquisa recente, qual é o maior uso do ChatGPT? Não é para ganhar dinheiro, não é para construir a próxima empresa, não. É para coisas do dia a dia, para conversa, desenvolvimento pessoal e muitos casos de uso para terapia. Olha só. Porque está sempre disponível. Essa eu não esperava. Ele está sempre disponível, 24 horas por dia. Seu terapeuta não vai cobrar R$500 a sessão. Né, ele tá lá sempre disponível e o melhor, ele vai sempre falar para te agradar, né? Porque o ChatGPT é maravilhoso. Olá, bom dia, tudo bem? Jura mesmo que né, seu esposo do... Eu não cheguei nesse nível de conversa com o ChatGPT. Cara, mas isso é muito crítico, né? Pensando... Então é muito perigoso, né? Assim, óbvio, eu acho que tem um contraponto, que é aí quem não consegue ter acesso a um terapeuta e tá se beneficiando disso. Tem esse cenário também. A gente tem que tomar muito cuidado para até onde a gente tá indo, né? E já teve caso de uma máquina nunca vai saber o que é realmente ali, qual é a tua realidade, né? Como que você vai lidar com aquelas informações. Só pegando um outro gancho que você falou, coloca lá por onde começar. Eu estava vendo um cara comentando que ele estava perdidão, e aí ele resolveu, tô sem dinheiro e tal, preciso começar um negócio. E aí ele foi nesse desenvolvimento com o chat acabou dando realmente uma ideia ali, e o cara começou a fazer e deu super certo. Só que o que eu gostei muito que ele falou é o seguinte, mas a decisão continua sendo minha. Eu poderia não ter o ChatGPT, claro, facilitou a ideia, mas eu poderia ter ido atrás, poderia ter pesquisado de outras maneiras. O ponto é a minha decisão. Eu poderia não fazer, né? Então, a gente decide, a gente se motiva, a gente vai atrás. Que no fim das contas, muitas coisas a gente já sabe o que a gente precisa fazer, a gente só não faz. Né? Então, eu acho que... O problema é quão influenciável as pessoas são. Né? Exatamente. Nossa, fiquei preocupada com essa da terapia. Já teve casos, não é no Brasil esse caso, eu não lembro exatamente de onde se eu não me engano é nos Estados Unidos, mas de um adolescente que se matou. Como se apaixonou por uma inteligência artificial. Você tá brincando. Se envolveu ali, ficou perdido, se perdeu no personagem e se matou. É que assim, é engraçado, não é engraçado, né? Mas é curioso você pensar que toda tecnologia traz benefícios, traz riscos, enfim, né? Eu lembro quando eu estava na faculdade que o projeto da linha amarela do metrô foi a equipe lá da faculdade que assinou, né? O projeto tinha acabado de ser entregue. E aí o professor estava contando que no projeto eles precisaram colocar quantas pessoas iam morrer por ano no metrô. E aí ficou todo mundo, nossa, que absurdo. Chocado. Ele falou, gente, imagina, todas as linhas do metrô amarelo, milhões de pessoas passando em São Paulo todos os dias. Vai morrer, gente. Se você não prever, é pior. Então você precisa prever qual que é o limite de pessoas aceitável que pode morrer.
E qual Aí, quando cenário entra- isso tá acontecendo para até diminuir, né? Exato, porque a previsibilidade é exatamente para você mitigar. Uhum. E aí, quando você entra numa inteligência artificial, é difícil o que você falou, né? A gente olhar como uma máquina, como algo que está fazendo cálculo, como uma tecnologia. Porque quando você olha dessa forma, tudo bem, é esperado que pessoas vão morrer usando ela. Uhum. Mas a hora que você, realmente, que as pessoas usam pra terapia e a pessoa você fala, cara, é bizarro. A gente chega num nível que é esquisito, né? Sim, e é muito louco, porque o primeiro chatbot da história chamava Elisa e era uma terapeuta. Olha só. Foi. O primeiro chatbot foi criado já pensando Já nisso. pra isso. E agora, né, tantos anos depois, eu acho que a pessoa que criou a Elisa não imaginou Assim, que a gente isso. estaria